pode ir. Evangelho de hoje, sábado, dia 2 de março. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3 e de 11 a 32. Hoje o evangelho é muito conhecido porque é o evangelho do filho pródigo. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhe essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe na herança. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo em uma vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam e nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados meu pai tem e tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos, e o filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei-me depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, colocai nele o anel nos dedos, a sandália nos pés, trazei também o novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo e, ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança, e então chamou os criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho tantos anos para ti, jamais desobedeci uma ordem tua, e tu me destes sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou tudo com prostitutas, matas a ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este teu irmão estava morto e tornou a vida, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje talvez seja uma das páginas mais belas que nós encontramos na Sagrada Escritura e uma das parábolas mais profundas. Olha só, no início do evangelho, assim que o filho resolve pedir ao pai a herança, nós já temos o primeiro problema a analisar nesse texto, que é o seguinte: no versículo 12, o filho diz assim: Pai, dá-me a parte que me cabe na herança. Primeiro, a herança se recebe quando o pai já partiu. E segundo, esse era o filho mais novo, a ele não cabia nada a herança. Logicamente, se olharmos então o texto, é como se o menino tivesse dito e brigado com o pai e falado assim: Pai, eu quero que você morra. Quantas vezes nós vemos isso acontecer nas famílias? Porque quando ele pede uma herança que ele não tem direito, no fundo ele está pedindo ao pai um favor que não é teu, mas como se quisesse a morte do pai. E o pai, por ser bom, tem a capacidade de dar ao filho, mesmo sem o filho merecer. Quantas coisas na vida nós ganhamos de Deus, ganhamos das pessoas, sem de fato merecermos, sem de fato ser o nosso direito. O filho mais novo sai por aí e perde tudo. E de tantas coisas que poderíamos analisar nesse evangelho, eu quero analisar somente hoje o versículo 20. Quando diz assim: Então ele partiu e voltou para o seu pai.
quando ainda estava longe, seu pai o viu e sentiu compaixão. Como esse menino não avisou ao pai que voltaria, eu fico pensando como o pai então adivinhou para esperá-lo. No fundo, eu fico pensando de fato, quanta saudade talvez esse pai sentia e por quantos dias a fio talvez o pai esperou no portão de casa pelo regresso do seu filho. De tantas e tantas coisas que eu queria chamar a atenção no Evangelho de hoje, eu queria de fato te perguntar e deixar isso como a única reflexão desta manhã. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus e Deus também sente saudade da gente? Quantas vezes cometemos erros, percalços, problemas e como o pai do filho pródigo, quando o filho volta, não pergunta por que o menino foi embora, o que ele fez com o dinheiro, por que ele gastou da forma que gastou, o pai simplesmente o acolhe, porque o ama. Então, no Evangelho de hoje, que aprendamos e tenhamos a coragem de viver com intensidade o amor, um amor desprendido e um amor sem medidas. Até amanhã.